Bom dia, meus amados irmãos. Hoje nós estaremos continuando a leitura da Bíblia de Estudo Integrada, Bíblia de Estudo Integrada, nos seus capítulos 11, 12, 13 e 14. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E hoje nós vamos ter uma parte interessante. Hoje nós vamos, como que a Bíblia é leitura cronológica, hoje a gente vai ler algumas referências que se repetem em crônicas. Então hoje nós já vamos utilizar a Bíblia de forma cronológica, lendo alguma parte onde que os textos se repetem em 1 Crônicas, tá? Então a gente já vai começar a entrar algumas coisas da Bíblia cronológica que ela vai trazendo e vai se repetindo e a gente vai colocando para vocês. Que Deus abençoe a palavra da sua Bíblia e que seja de edificação para os nossos dias. Gênesis 11, a Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolo em lugar de pedras, em piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E diz o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo, o mundo, de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A descendência de Sem, 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfagede, e depois que gerou Arfagede, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Aqui nós encontramos a referência em 1 Crônicas 1:17. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfagede, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Rus, Ru, Getê e Meseque. Aos 35 anos, Arfagede gerou Selá. Depois que gerou Selá, Arfagede viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Heber. Depois que gerou Heber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Heber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Heber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. E aqui também, 1 Crônicas 1:18-27, ele também, a Bíblia faz a referência da geração de Arfagede. Arfagede gerou Salá e este gerou Heber. A Heber nasceram 2 filhos, um deles chamou Peleg, porque sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salef, Armá, Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicra, Obal, Abimael,
Sabá, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. A descendência de Sem também na referência 1 Crônicas. Sem, Afagete, Salá, Ebé, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão. E Abrão, que é Abraão. Peleg significa divisão. Terá gerou Abrão, Naor e Narã, e Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Saraí, e o nome da mulher de Naor era Milca. Este era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Saraí era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Saraí, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram para Ur dos Caldeus, para Canaã. Mas ao chegar a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. O chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Abrão no Egito. Houve fome naquela terra. Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, diz a Saraí, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você vivo. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Saraí era uma mulher muito bonita. Vendo os homens da corte de Faraó, a elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com grave doença por causa de Saraí, mulher de Abrão. Por isso, o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã. Foi por isso que eu tomei para si minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. A seguir, Faraó deu os ordens para que providenciasse o necessário, para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo que a possuía. A desavença entre Abrão e Ló. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Negueb, com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas,
e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tanto bens e a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí esta terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A promessa de Deus a Abrão. Diz o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Abraão socorre Ló. Naquela época, Amrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, contra Sinadab, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas ao vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaim em Asterote e Carnaim, os Uzins em Azã e os Emim em Savá, Kiriataim. Os Oreu desde os montes de Seir até o Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Arafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando o rei de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços de betume, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, vista que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mamre, o amorreu. Mamre e seus irmãos, Escol e Ané, eram aliados de Abrão. Quando Abrão viu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupo, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta ao seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Melquisedeque abençoa Abrão. Voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer,
Omer, e sobre os reis que a ele se haviam aliado. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, abençoou Abrão, dizendo: Bendita seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendita seja Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que meus servos comeram e a porção pertencente a Né, Escol e Mane, os quais me acompanharam, que eles receberam a sua porção. A aliança de Deus com Abraão, Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que o te tirei do Ur dos Caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todo com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-lhe ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Isso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão os enxotava. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Seus irmãos lembram? Os descendentes de Abraão, eles ficaram no Egito por 400 anos. E aqui Deus já estava dando essa profecia para Abraão. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos cananeus, dos quenizeus, dos cadimeus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Que Deus abençoe a sua palavra lida e que nós possamos ser abençoados por esses textos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.